Fala pessoal, tudo certo? Eu me chamo Lucas, lá do Linha de 3 e hoje tô de volta aqui no canal da Missão Esportes no YouTube. Hoje vamos discutir sobre um assunto muito importante que tem sido muito comentado nos últimos dias. Afinal, qual o grande problema da seleção brasileira? Por que caímos tanto de rendimento? Sem mais enrolação, seja bem-vindo a mais um Radar Missão. Na última terça-feira o Brasil foi goleado pela Argentina por 4-1, mas não foi só uma goleada, foi uma humilhação completa. Os argentinos nos deram uma aula de futebol e escancararam o abismo de distância entre nossa seleção e a deles nesse momento. Essa derrota também deixou muito claro algo que já vem acontecendo há pelo menos uns 20 anos. Nossa seleção está em queda livre, mas afinal, qual que é a raiz desse problema? Hoje eu vou aqui separar em alguns tópicos para vocês entenderem melhor. Então vamos lá. Primeiramente, seria falta de talento individual ou falta de jogadores em ligas competitivas? Bom, esse é um argumento muito comum após qualquer atuação decepcionante do Brasil. Sempre surge pessoas falando que não temos jogadores bons ou que temos peças que não atuam em times tão competitivos. Por exemplo, na derrota para a Argentina, muitos afirmaram que o zagueiro Murilo era um zagueiro ruim, que não tinha nível para a seleção. Mas basta parar para assistir alguns jogos do Nottingham Forest, equipe de destaque da liga mais competitiva do mundo, para você ver que Murilo é um monstro de um zagueiro. Aliás, ele seria titular na maioria das grandes seleções. Outro discurso é, por exemplo, quando falam que não tem cabimento convocar jogadores de equipe como o Wolverhampton, caso do Matheus Cunha e do volante André, ou de equipes de menor expressão. Porém, na partida entre Espanha e Holanda, no último domingo pela UEFA Nations League, um jogaço do mais alto nível, entre os titulares tinha jogadores de equipes como Celta de Vigo, Bournemouth, Real Sociedad, Aston Villa, Brighton, entre outros. Todos esses são times que não têm tanto hype e até tanta exposição. Ambos esses discursos não têm cabimento. O Brasil possui jogadores do mais alto nível em praticamente todas as posições, além de possuir estrelas das ligas mais competitivas do mundo. Talento individual nunca foi problema para a seleção. E agora a gente vai para o segundo tópico. O problema então seria a falta de comando e mais decisões por parte dos técnicos? Bom, em parte sim, mas isso é apenas uma consequência de um problema muito maior que a gente já vai discutir lá na frente. Desde 2002, que foi o último grande episódio da seleção brasileira com a conquista da Copa do Mundo, tivemos oito técnicos diferentes. Em ordem: Filipão, Parreira, Dunga, Mano Menezes, Filipão de novo, Dunga de novo, Tite, Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival Júnior. Eu não vou entrar nem no mérito da qualidade deles, mas eu queria destacar que só o Tite teve mais de 5 anos para trabalhar. Treinar uma seleção requer tempo, é um trabalho a longo prazo e precisa de paciência. Observe quantos técnicos tivemos nesse período, quantas ideias se chocaram entre eles e quantas vezes tivemos que recomeçar um projeto. Não existe um projeto a longo prazo na seleção brasileira, não existe uma linearidade. A CBF apenas troca um técnico por outro totalmente diferente quando as coisas não funcionam. A título de comparação, a França está com o Deschamps desde 2012 e nesse período conquistou a Copa do Mundo. O Scaloni está desde 2018 na Argentina e também conquistou a Copa do Mundo. Esses sim foram treinadores que tiveram tempo e um projeto para pôr em prática, diferente da nossa seleção. Então é muito complicado a gente apontar para técnico X e técnico Y e falar que a culpa é deles, que o projeto ruim é deles, que a seleção acaba usando eles como tampa-buraco para outros problemas. Por exemplo, se algo não dá certo lá dentro, o elenco entra em choque, o Brasil tem alguma eliminação precipitada, a culpa cai sobre o técnico. A gente tem um exemplo muito claro do Tite, que sempre foi muito bem na seleção brasileira e caiu por puro azar nas Copas do Mundo. Não dá para falar que, por exemplo, nos jogos contra a Bélgica e Croácia o Tite jogou mal, a seleção do Tite jogou mal no caso. Foram jogos onde a seleção jogou bem, foi melhor e acabou sendo eliminada por detalhes. E isso foi o suficiente pro Tite, que é o melhor técnico brasileiro no momento, cair. E depois disso vieram 2 tampa-buracos, na verdade 3 tampa-buracos, se a gente contar com o Ramon Menezes, que foi mais um interino. Então, qual que é o projeto do técnico da seleção brasileira? Isso é até uma questão cultural do futebol brasileiro, onde a gente quer sempre 100% do técnico logo nos primeiros dias. Não tem um técnico no Brasil que tem um trabalho muito linear, que tenha a chance de errar, e a chance de cair, a chance de perder, de ser eliminado, porque é só ele ser eliminado de uma competição que a torcida quer a cabeça dele. Aqui de cabeça que a gente pode citar técnicos que tiveram tempo para trabalhar foi Abel Ferreira, Rogério Ceni, o Vojvoda no Fortaleza, e acabou. A gente não tem técnicos que conseguem ficar por muito tempo mesmo começando mal, como foram esses que eu citei. O Abel, o Rogério Ceni, o Vojvoda, eles começam mal, eles não começam bem. Só que o clube dá todo o amparo para eles continuarem um projeto e pôr em prática uma filosofia, coisa que culturalmente no futebol brasileiro não acontece muito. Se vier o melhor técnico do mundo, se vier
vamos supor, vem o Mourinho pro futebol brasileiro. Vem o Mourinho treinar o Corinthians, o Flamengo, enfim. Eu afirmo aqui, se o Mourinho começa sendo goleado, se o Mourinho começa com uma sequência de 6 jogos perdendo, se o Mourinho é eliminado numa semifinal de Paulista, numa semifinal de Carioca, ele corre sério risco de cair. O problema nunca foi a qualidade do Mourinho, o problema é o imediatismo da torcida. E a CBF parece botar à frente essa tradição que a gente tem no futebol brasileiro, que não tem mais nenhum futebol do mundo. A gente não tem paciência com os técnicos e a gente não tem paciência para um projeto a longa distância. Eu não sou nenhum defensor do Dorival, longe disso, eu não acho que ele é um técnico a nível de seleção brasileira, mas é complicado que ele não teve nenhum ciclo de Copa do Mundo. Isso diz muito sobre a administração da seleção brasileira e também a torcida tem um pouco de culpa nisso. Como eu disse, eu não defendo o Dorival na seleção brasileira, muito pelo contrário, não acho ele um técnico a nível de seleção brasileira, a nível de clube perfeito. Baita técnico para clubes brasileiros. A nível de seleção brasileira não funciona, não era para ter começado. Mas já que começou, dá a rodagem, dá a distância. E agora a seleção brasileira entra de novo em todo aquele papo do Ancelotti, tentar trazer um Ancelotti que já desmentiu que não teve contato da seleção brasileira. E a gente fica aí há um ano mais ou menos de uma Copa do Mundo, esperando alguém para fazer uma seleção jogar e ser competitiva em um ano. E nesse um ano ele vai jogar o quê? 6, 7 partidas? Com elenco picotado muitas vezes por conta de lesões? Como é que vai ter um projeto a partir disso? Então será que é realmente culpa dos treinadores que passaram? Mas Lucas, se o problema não são os jogadores nem os técnicos, qual é o problema da seleção brasileira então? E eu te respondo, pelo menos na minha opinião e na minha leitura, o problema está além das 4 linhas. Está na gestão dos presidentes. Desde 2002, a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, conta com administrações lamentáveis de seus comandantes. E quem dera esse problema tivesse começado apenas agora, nessa direção do Edinaldo Rodrigues. Vem aqui comigo fazer uma recapitulação dos últimos presidentes da CBF, mais ou menos desde 2010 pra cá, uma década, mais ou menos. De 2012 a 2015, José Maria Mirim, que foi afastado do futebol por conta de diversos crimes de corrupção. De 2015 a 2017, Marco Del Niro, também afastado do futebol por corrupção. 2017 a 2019, Coronel Nunes, um militar e político sem muita experiência no futebol. 2019 a 2021, Rogério Caboclo, afastado após denúncia de assédio moral e sexual. 2021 até agora, Edinaldo Rodrigues, que vocês conhecem muito bem. Olha, não é possível que vocês não enxerguem que aí tá o grande problema da seleção brasileira. Nos últimos 20 anos tivemos inúmeros presidentes, onde a maioria foi afastado por crimes de corrupção e entre outros. Como que uma seleção desse tamanho como a do Brasil pode ter tanta incompetência por tanto tempo frente ao seu comando? E essa é a minha conclusão. Enquanto a seleção brasileira tiver incompetência em sua presidência, não voltaremos a ganhar nada. Antes de jogadores, antes de técnicos, antes de competições jogadas, existe todo um esquema, existe todo um conglomerado ali de decisões que pessoas maiores do que os jogadores têm que tomar. E essas decisões estão sendo muito mal tomadas, desde a escolha dos presidentes e toda a gestão que essa escolha dos presidentes traz. Desde 2002, o Brasil vem colecionando vexames. E 2002 já, mesmo com uma Copa do Mundo, já era um prenúncio de que tava alguma coisa errada, porque a gente ganha uma Copa muito no detalhe. Não é uma Copa do Mundo onde o Brasil ganha amassando todo mundo, como foi nas outras Copas. Foi uma Copa onde a gente ganha, por exemplo, naquele cartão vermelho contra a Turquia. A gente ganha um gol que, apesar de que ele fale que não foi uma grande sorte, o gol do Ronaldinho, a gente ganha um rebote do Leverkusen, não querendo desmerecer aquele time de 2002 que era sensacional. Só que faz quanto tempo que o Brasil não tem realmente uma atuação, um campeonato de Brasil? Pensa comigo. De 2006 pra cá, então vamos pegar esse recorte, vocês não quiseram utilizar a seleção de 2022. Nós tivemos seleções ruins, a pior foi 2014, que eu não achava um elenco tão bom, mas mesmo assim tinha grandes jogadores. 2006, quadrado mágico. 2010, vários jogadores incríveis também, inclusive jogadores que recentemente tinham sido melhores do mundo, como Kaká. 2014 realmente caiu um pouco o nível. 2018, melhores do mundo na maioria das posições. 2022, mesma coisa. Agora 2025 continua esse viés. Jogadores bons nós temos. Então será que, por exemplo, numa derrota do Brasil, vale a pena chegar, apontar pro Marquinhos? Vamos pegar um jogador extremamente criticado e falar: Marquinhos, a culpa é sua por esses resultados que a gente tá tendo. A culpa é do Marquinhos, mas o Marquinhos foi convocado por alguém. Foi convocado por um técnico. E esse técnico foi escolhido por alguém. Um presidente. Esse presidente também foi escolhido por alguém. Então será que o problema é o Marquinhos? Ou o Marquinhos é mais uma consequência de uma administração horrível? Na verdade, de mais de 2 décadas de administrações horríveis. É muito fácil a gente chegar agora, nesse
jogo, por exemplo, contra o Brasil e a Argentina, e querer achar culpados para agora, sendo que essa goleada que o Brasil sofreu da Argentina, o 7-1, a eliminação para a Croácia, a eliminação para a Bélgica e todos os outros vexames que a seleção brasileira deu nos últimos anos é consequência de algo muito maior, que enquanto não mudar toda essa estrutura, o Brasil não vai ganhar mais nada. Isso é fato. O Brasil tá em queda livre e os grandes culpados são quem sentam lá na cadeira da presidência. São eles quem escolhem tudo. Os empresários, são eles quem escolhem os empresários que vão ter influência, são eles que escolhem os jogadores que vão ser convocados, quem vai comandar a seleção brasileira e toda a estrutura. Se não muda isso, meu amigo, esquece. Pode voltar um novo Pelé que a gente não vai ganhar mais nada. E isso é muito triste, porque a gente viu que o Edinaldo agora foi reeleito sem nenhuma oposição, quase, né? A gente até teve a oposição do Ronaldo Fenômeno que caiu muito rápido. Quando a gente fala de CBF também, outro ponto bem importante é que CBF não é só a seleção brasileira, né? CBF é o futebol brasileiro em si. E lembrando que o Edinaldo foi apoiado por, se eu não me engano, todos, não vou dizer todos, então quase todos, não vou afirmar algo que eu não tenho 100% de certeza, mas eu acho que foram todos os presidentes de times brasileiros apoiaram o Edinaldo. Então a culpa é dos jogadores, da seleção, ou de todo o sistema que envolve eles. E resumindo todo o meu pensamento, a culpa não é do Rafinha, do Neymar, do Dorival, de qualquer outro alvo da mídia. A culpa é desse sistema da CBF que favorece a corrupção em relação ao bom futebol jogado. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham curtido. Comentem aqui se vocês concordam ou discordam de algo e também não esqueça também de seguir o Linha de 3 e a Missão Esportes nas outras redes sociais. Um abraço e até a próxima.